Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, chegamos ao Domingo de Ramos. Estamos adentrando na Semana Santa. E você é nosso convidado especial nesse tempo para fazer um processo espiritual de caminhada rumo à Páscoa da Ressurreição. Então vamos nós, porque a liturgia de hoje convida você a reconhecer Jesus como Mestre da Justiça, Rei e Messias. Então, nosso convite a você neste domingo para fazer também essa caminhada, entrando em Jerusalém, com ramos nas mãos, gritando: Hosana ao Filho de Davi. Pois bem, meus irmãos e irmãs, lendo a paixão de Jesus segundo Marcos, descobrimos as raízes da sociedade injusta, que mata inocentes e indefesos. É uma opção política pela morte, gerando a morte do povo. Os excluídos e os condenados de hoje são nossos juízes. Ao mesmo tempo, ficamos sabendo em que sentido Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Celebrando o dia de Ramos, São Paulo vai pedir que examinemos o nosso projeto de vida, que coincide ou não com o de Jesus, servo obediente até o fim. Pensa bem nisso. É importante levar a sério as palavras de Paulo, que é a palavra de Deus, que nos ajuda a compreender melhor o Evangelho deste domingo. Pois bem, o Evangelho de Marcos inicia afirmando o começo da boa notícia de Jesus, Messias e Filho de Deus. No relato da paixão e morte e ressurreição de Jesus, retornam com força os temas da boa notícia de Jesus, Messias e Filho de Deus. A boa notícia, que é a prática de Jesus, provocou reações em cadeia desde os inícios do Evangelho de Marcos. De fato, os fariseus e alguns do partido de Herodes faziam um plano para matá-lo. A morte de Jesus, portanto, não aconteceu por acaso, mas é resultado de um plano de morte dos líderes religiosos e políticos do seu tempo. Nesse plano, dá certo porque Judas é um dos que andam com Jesus, dos seus discípulos, e rompe o cerco, permitindo que os de fora executem seus projetos de morte. Judas é o traidor e Pedro, um dos que tinham sido chamados a estar com Jesus, reage com energia quando alguém lhe diz: você também estava com ele? Ou afirmaram também: Jesus vai até o fim. Mesmo traído, mesmo enganado, ele vai até o fim. Ele é a semente que, jogada na terra, vai produzir frutos além da expectativa. Mas vai sentir-se abandonado por todos, pois um discípulo prefere fugir nu a se comprometer com o mestre. Este, na cruz, sente-se abandonado pelo próprio Deus, o próprio Pai. O Evangelho de Marcos é apenas o início da boa notícia de Jesus. Depois que ressuscitou, precede os discípulos na Galileia, lugar de gente marginalizada, para a qual a prática de Jesus se tornou de fato notícia alegre, pois trazia junto com as palavras a libertação dos oprimidos. Então, meus irmãos e irmãs, hoje, acompanhando o processo que leva Jesus à morte, à cruz, pense bem, porque de fato Deus realiza o seu plano com essa morte de Jesus, levando até a ressurreição, realiza o plano dele. O que nós devemos fazer? A paixão de Jesus se prolonga em todos os sofredores de nossa sociedade. E eu pergunto, quais são os sinais que apontam para a presença de Deus ao lado dos marginalizados? Podemos questionar os projetos políticos que estão construídos sem levar em conta o projeto de Deus, levando o revelado em Jesus, plenamente humano, servo obediente até o fim, inspira, na verdade, o canto do servo de Javé? Deus Pai é glorificado quando as pessoas reconhecem Jesus
humano que passou pela encarnação das realidades mais sofridas e humilhantes, culminando com a morte na cruz, condenação imposta aos criminosos daquele tempo. O Evangelho é, portanto, o anúncio daquele que se fez servo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse anúncio não acontece sem que as pessoas também se encarnem, apostando a vida, como fez São Paulo. Então, irmãos e irmãs, nesse tempo de Semana Santa, vamos fazer valer a nossa fé, o amor que nós temos para colocar em prática todos os dias e daí por diante dar o máximo de você nesse tempo de Semana Santa.